Fala, criativos! A Adobe lançou a Firefly Birds, uma ferramenta de modboard com inteligência artificial, criativos, que promete mudar completamente o processo criativo dos designers gráficos. Isso porque ela te dá a capacidade de criar um painel visual, mas não só isso, através desse painel você consegue manipular diversas inteligências artificiais para gerar as suas imagens. E olha, eu particularmente gostei bastante dessa ferramenta. Então, se você quer explorar todas as novidades que essa nova ferramenta traz para nós que somos designers gráficos, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Então, para vocês acessarem o Firefly Birds Criativos, primeira coisa, vai acessar o site da adobe.com, né? A gente vai ter aqui esse painel com diversas opções e aí você vai clicar em Firefly. Clicando em Firefly, você será direcionado para uma nova página. Teremos aqui diversas opções e você vai clicar exatamente nessa opção aqui. Clicando nessa opção, então nós vamos abrir aqui a página do Firefly Birds, né? Para a gente criar aqui o nosso modboard. Bom, a primeira coisa, a gente já tem a opção de assistir a demonstração e também criar um novo modboard. Mas antes de criar, eu quero te mostrar também alguns detalhes, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de modboards de design de marca, design de interiores, design de produtos, storyboards, design de caracteres. Alguns exemplos já prontos. Eu já vou abrir esse exemplo aqui para vocês verem. E aqui nós temos também um complemento falando um pouquinho aí sobre as possibilidades. Aqui eu vou fazer o seguinte, criativos. Vou abrir design de marca. Vou clicar aqui, ó, faça um remix de um arquivo. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui e ele vai trazer o carregamento aí pra gente. Então, ó, nós temos aqui o nosso modboard aberto. Eu vou segurar o espaço aqui com a mãozinha, a gente consegue navegar melhor, né? E aí, criativos, o que eu quero explicar para vocês, né? Para vocês entenderem um pouquinho como funciona a dinâmica. Aqui nós temos alguns elementos que são elementos de texto, né? Aqui a gente tem um elemento de forma. Eu acredito que copiar um vetor, ele consiga jogar o vetor aqui, transformando em SVG, né? E além dos elementos de textos, a gente tem também as pranchetas. Então vocês podem ver que aqui foi criada uma prancheta, né? E dentro dessa prancheta nós temos aqui um conteúdo de imagem e conteúdo também de texto, né? Então, ó, isso aqui é imagem, isso aqui é imagem. Já nessa terceira opção, a gente pode verificar que existem diversos blocos de imagens, né, justamente ali para conceitualizar uma ideia e tudo mais. E aqui existem também os blocos de textos, né? Então, dentro da prancheta a gente tem todas essas informações, paletas de cores, e fora a gente também tem os textos, né? Para trazer ali um certo índice para a nossa prancheta. Tá fazendo um bugzinho aqui na hora que eu seleciono a ferramenta da mãozinha. Mas, enfim, acho que faz parte. Então, aqui a gente tem outras pranchetas, trazendo outros exemplos, né? De paletas de cores, tipos de imagens, elementos e tudo mais. Então, aqui a gente consegue trazer uma boa variação, diversificar bastante o nosso estilo de modboard, as nossas referências. Nessa opção aqui, a gente já tem as referências de imagens fora da prancheta. Meio que como se estivesse no nosso espaço aqui, né? Nosso espaço em preto. Achei legal também. Aqui nós temos diversas pranchetas criadas como se fosse uma apresentação de identidade visual. Eu acho que pode funcionar bastante também, ao invés da gente ter que abrir o Illustrator para poder fazer uma apresentação de identidade visual, a gente consegue criar aqui também facilmente, só exportando os arquivos, né? Seja para uma apresentação ou até mesmo para o Behance, para subir em portfólio, ou, enfim. As possibilidades são infinitas. E é interessante, é muito legal, porque a gente tem uma flexibilidade, tem uma dinâmica bem rápida, né? De copiar e colar uma imagem. Você pode vir aqui, por exemplo, aqui no Pinterest, você copia a imagem ou qualquer outro site. Basta dar um command V aqui, ó, você cola facilmente a imagem aqui, né? E aí com essa imagem, quando a gente clica nela, a gente também tem algumas opções. Então a gente tem a opção aqui de editar, que eu já vou mostrar para vocês em breve com mais detalhes, remover fundo, baixar a imagem, né? Então a gente consegue baixar a imagem numa qualidade superior. E o que eu gostei bastante é a fácil navegação, né, pelo nosso modboard, que apesar de puxar imagens ali, não pesa tanto. Se a gente fazer isso no Photoshop, a gente sabe que pesa bastante, o próprio Illustrator.
Então, existe uma dinâmica aqui otimizada que funciona muito bem para a gente construir um moodboard de referências, um moodboard de ideias. Agora, criativos, eu quero te mostrar como que a gente vai criar um moodboard do zero. Então, ó, vou criar um novo moodboard, ele vai fazer aqui o carregamento. E aí, com esse moodboard criado, nessas ferramentas a gente tem a opção de criar a prancheta, igual eu mostrei no exemplo anterior. Temos a opção de colocar textos, né? Temos a opção também de colocar formas, igual eu tinha mostrado para vocês, eles colocaram ali a Eclipse, né, no primeiro exemplo ali. Deixamos a Eclipse, por exemplo, outline, tiramos aqui o preenchimento do fundo. Então a gente consegue criar aqui um elemento, uma forma. Como também no retângulo, linha, seta. O seta também parece que é bem legal. Ó. Eu não sei se dá para mudar de forma. Não, acho que não. Mas a gente consegue trabalhar também na questão da largura aqui das cores, largura do traçado, enfim. E o como dizer, o Ctrl ou como dizer funciona também igual nos outros programas. Então temos uma setinha, a gente consegue puxar aqui uma coisa para outra facilmente, né? E temos a opção também de puxar uma imagem, seja da nuvem ou seja do nosso computador, para jogar aqui, tá? Aqui é só um exemplo prático em questão de ferramenta. Aqui nós temos algumas opções de propriedade, que provavelmente ela aparece quando a gente clica no shape, clica no texto, clica na prancheta, como se fossem as propriedades ali do Photoshop, né? E um ponto muito legal que são os comentários, né? Então você pode compartilhar de repente um projeto, uma ideia com uma pessoa, e aí através dessa ferramenta a gente consegue colocar uns pinzinhos ali de comentários. Então você clica aqui, por exemplo, nesse pin e coloca inserir observação. Então aqui nesse amarelinho ó, já apareceu todo o histórico aqui, o meu nome, né? E aparece aqui a opção do amarelinho onde a gente inseriu o nosso comentário. E aí temos a opção também de compartilhar esse projeto com outras pessoas, com mais de uma pessoa, né? E essa outra pessoa também ter acesso ao nosso painel e também fazer comentários e tudo mais. Que eu vou deletar por enquanto. Então, criativos, é só para a gente entender um pouquinho as ferramentas. Agora vamos na prática. Eu quero mostrar algumas funcionalidades que eu achei bem legal e que pode funcionar muito bem para vocês, porque não temos só isso, nós temos algumas coisas a mais que eu achei super interessante. Vou copiar a imagem aqui, ok. Então temos essa mulher aqui mais fitness. Eu busquei justamente uma imagem mais ou menos com essa ideia, para vocês entenderem o que dá para a gente fazer por aqui. Então eu vou colocar aqui como imagem principal. Então, temos aqui a nossa imagem principal. Diminui um pouquinho o texto. Agora, criativos, qual é o ponto interessante? Essa ferramenta ela é integrada com a inteligência artificial da Firefly, mas não só isso. A gente tem acesso também a outras inteligências artificiais que não é necessariamente só da Firefly, como o ChatGPT, o NanoBanana, né, as ferramentas ali da Gemini e outras. Então, isso é muito legal, porque além da gente utilizar a própria inteligência artificial do Photoshop com preenchimento generativo e diversas outras coisas, a gente tem acesso também a outras inteligências artificiais para a gente conseguir manipular ali as nossas imagens do nosso moodboard. E agora eu vou mostrar na prática isso aqui para vocês. Vou selecionar a imagem aqui. Então, a gente tem aqui essa opção de variar, né? Olha que interessante. Variar mais disso aqui, manter o estilo, manter de repente algum assunto selecionado. Nós temos a opção de editar com expansão generativa, preenchimento generativo, editar uma imagem, diversas outras coisas. Tá vendo? Ó, Gemini, ChatGPT, remover fundo e baixar a imagem também, né? Consegue baixar a imagem em alta. Por agora, o que eu vou fazer? Pedir para ele criar um logotipo. Crie um logotipo de uma marca de roupa fitness. Então, a gente vai utilizar, clicando aqui, a inteligência artificial, o tipo da inteligência. Então, temos os modelos da Adobe e temos modelos parceiros, né? Então, provavelmente aí a Adobe fez parceria com outras inteligências artificiais
para a gente também ter a possibilidade de usar elas, né? Temos aqui a Gemini, eu vou adicionar aqui, ó. Então, você clica em continuar. Então, nós estamos adicionando aqui a inteligência artificial da Gemini. E eu vou descobrir agora se ela vai usar créditos. Então, vamos descobrir aqui, ó. Vou clicar em gerar. E aqui nós temos o nosso primeiro resultado, o resultado que foi gerado aqui, ó. E aí é só a gente selecionar aqui e puxar para a tela. Olha que legal. Tirar o zoom aqui. Inteligência artificial rapidinho criou. E criou bem livre, né? Porque eu não dei detalhes em relação a símbolo, em relação a nada. Eu só pedi para ele gerar uma marca de um logotipo aqui para uma roupa fitness, né? Eu gostei bastante. E aí, ó, dentro deste logotipo aqui, clicando nessa imagem, você vê que aparece o símbolo do Google, que é da onde a gente gerou a inteligência artificial. Eu posso pedir aqui para ele variar. Então, ó, eu vou pedir para ele gerar mais disso. Então, ó, cliquei aqui. E olha que interessante, criativos. Ele vai trazer um carregamento de várias opções, né? Ele trouxe vários quadros aqui, onde ele vai criar variações em cima dessa imagem. E vamos ver o resultado aqui. Então, ó, ele gerou essas variações, né, em cima dessas imagens. Qualidade muito boa também. Muito legal essas variações. De repente, para você criar ali um quadro de ideias para criar um logotipo, né? Ou de repente, ó, vou clicar aqui na imagem e aí em editar, a gente consegue também fazer expansão generativa, que eu vou fazer em outro exemplo já já. Preenchimento, editar. E para variar, manter estilo, a gente consegue também selecionar algum assunto específico. Vamos ver como funciona isso aqui. Eu coloquei aqui manter o assunto, né? Alguma coisa do tipo. Aqui ele já gerou numa outra proposta. Bem diferente. Eu acho que a intenção dessa aplicação aqui é gerar variações diferentes. Ficou meio estranho, não sei. Então, estamos explorando as possibilidades, né? Mas ok. Então, no variar aqui, a gente tem a opção de gerar mais disso, de manter o estilo, ou de manter o assunto, né? Eu acho que é manter o assunto, se não me engano. Vamos criar agora manter o estilo, para a gente ver o que vai acontecer. Então, aqui ele vai gerar. Pelo que eu vi, ele não me deu muita opção de usar outras inteligências artificiais. Parece que ele gerou automaticamente aí direto da inteligência artificial do Firefly. Aqui ele já gerou umas coisas bem diferentes. Achei meio aleatório isso aqui. Não gostei muito, criativos. Eu acho que essa funcionalidade aqui de variar, eu não sei se é muito funcional, não. Achei muito aleatório, né? E agora vou selecionar essa imagem. E agora vamos explorar um pouquinho as possibilidades. Então, nós temos a expansão generativa, que é a mesma função lá que temos no Photoshop, né? Quando a gente faz a prancheta, a gente expande. Ele faz um preenchimento generativo, isso é muito legal. Então, aqui a gente coloca continuar imagem. Vamos clicar em gerar. Então, provavelmente agora ele vai trazer um preenchimento, né, uma expansão generativa, nos dando opções de preenchimento nas laterais. Ó, já gostei bastante desses resultados. A gente tem aí 4 opções, né? Dá para gerar mais também. Mas eu vou colocar aqui em manter. Muito legal. Agora eu vou fechar. Então aqui ele fez a expansão. Expansão generativa. A imagem não se encontra na melhor qualidade, mas ok. Agora, criativos, a gente testou a expansão generativa. Agora vamos aqui em imagem. E a gente vai em preenchimento generativo, né? Então agora a gente vai selecionar uma área dessa imagem. Vamos selecionar aqui, por exemplo,
essa parte aqui, ó. Essa região aqui. E aí a gente insere o que a gente quer, né? Então vamos colocar inserir grama. Então tá a opção preenchimento generativo. Temos a opção aqui também do pincel, de diminuir um pouquinho e tudo mais. Não temos a opção da inteligência artificial, então provavelmente ele vai puxar isso do próprio Firefly. E vamos clicar em gerar e analisar aqui as opções que ele acaba nos trazendo. Então, ó, agora nós temos as opções. Olha que legal. Bem interessante, ó. Conversou bastante ali com a imagem, nos trouxe essas opções, apesar da qualidade ainda estar um pouquinho inferior, mas trouxe aí no realismo. Muito bom. Vou clicar agora em manter, e aqui nós fecha a parte aqui de preenchimento, né, generativo. Agora, criativas, o que eu quero fazer, né? Olha que legal, nós temos a opção também de editar com ChatGPT e tudo mais. Porém, agora o que eu vou fazer? Eu vou... Opa, essas imagens aqui... Tem como tirar isso aqui, não? Eu acho que isso aqui foi tudo que foi gerado, né? Certo. Então, ó, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui esse box da imagem. Você pode reparar que é o conta-gotas, né? É justamente para a gente selecionar a imagem, tá? Então, selecionamos aqui a imagem. E essa opção aqui, na segunda imagem, eu acredito que seja referência, tá? Então, nós selecionamos aqui duas imagens. E aí, no prompt, eu vou escrever o seguinte. Então, aqui, eu pedi para aproximar a mulher da imagem, desfocando o fundo e inserindo o logotipo Velox na roupa dela com relevo. Então, a gente seleciona as duas imagens, né, de referência, e eu vou clicar agora em gerar. E aqui nós temos a opção da inteligência artificial, né? Eu vou colocar agora da Gemini, que vai vir, né, com o Nano Banana, porque ele consegue trazer um realismo aí bem melhor. Então vamos clicar em Gemini e vamos clicar em gerar. E agora vamos ver o resultado que vamos ter dessa imagem aí. Então agora foi gerada essa imagem. Opa! E aí agora, ó, eu vou selecionar essa imagem e vou colocar aqui no nosso Mood Board. E vamos ver o resultado, criativos. Estou bem curioso para ver o resultado. Eu vou organizar um pouquinho esse Mood Board aqui. Vamos deixar ele aqui. Aí, maravilha. Vou deixar a imagem aqui, deixar em alta mesmo. E aqui colocar como imagem variação. Não, imagem com logotipo. Agora que vem a mágica. Olha isso aqui. Olha que interessante, criativos, o realismo. Velox, né? Temos o nosso logotipo aqui aplicado com relevo. Ele aproximou a imagem, né, de uma forma muito inteligente. Olha que legal. E agora eu vou fazer o seguinte. Esse carregar, deixa eu ver. Então aqui ele já puxou a imagem da mulher, né? Agora eu vou pedir uma outra imagem com essa mulher de costas. Com essa mulher correndo de costas. Só ajustar aqui, ó. Outro ângulo com essa mulher correndo de costas. E com o logotipo Velox nas costas dela. Então agora a gente vai gerar também pela Gemini, pela questão do realismo, e vamos ver o resultado. Temos aqui a nossa imagem, eu vou arrastar ela aqui também, vou deixar aqui nos nossos quadros, né? E vamos analisar aqui a questão do resultado. Vou encaixar aqui perfeitamente. E olha aí, criativos, que surreal isso aqui. O Velox aqui atrás, claro que falhou um pouquinho, né? Acabou passando um pouco. Mas a gente consegue ter aí uma consistência, né? Muito grande da nossa imagem. Com uma facilidade de inserir as inteligências artificiais e variar elas, né? Então, ó, agora vamos inserir um novo prompt.
Vou carregar isso aqui que a gente fez. Então, quando a gente coloca carregar, ele já puxa os dois, né? E agora eu vou pedir um outro ângulo. Então aqui, criativos, eu coloquei o ângulo lateral dessa mulher correndo, segurando uma garrafinha de água branca com o logotipo Velox. Então aqui a gente vai trazer mais uma variação, porém, dessa vez, eu vou tirar aqui do Gemini e vamos testar com o ChatGPT. Então vamos clicar em continuar. E eu acredito que o ChatGPT ele vai trazer uma variação diferente em questão de fidelidade, né? Porque dificilmente ele consegue trazer tanta fidelidade como o da Gemini, a gente sabe disso. Mas vamos testar aqui agora. Então ele gerou aqui. Vamos puxar aqui a nossa imagem. Vamos colocar aqui. E temos aí o nosso resultado. Gostei bastante da fidelidade, realmente. Mas, ó, a questão do logotipo aqui, né? Ele não puxou com tanta fidelidade. Eu acredito que seja pela questão lá da referência, que eu acabei não colocando. Mas o brilhante de tudo isso é o seguinte. A gente consegue editar, né? E aí a gente vai no preenchimento generativo. Quer dizer, a gente vai no editar com Gemini Flash. E aí a gente seleciona agora a imagem do ChatGPT, a gente coloca a referência, dá o conta-gotas na referência e vai aqui na imagem do Velox. Então a gente usou a inteligência artificial do ChatGPT, agora a gente vai usar a inteligência artificial da Gemini. E é simples, inserir o logotipo da Velox na garrafa de água. Muito simples, deu conta-gotas aqui para a referência. Vamos clicar em gerar e aguardar o resultado. E temos aí o nosso resultado final, criativos. Vou puxar agora essa nova imagem que foi gerada pela Gemini. E olha o resultado. Muito bom. Talvez não 100%, mas ainda assim, muito bom. Minha análise final, criativos, é que é o seguinte. Agora, ao invés da gente ter uma plataforma somente para criar referências visuais, como o Miro, por exemplo, já trouxe o Miro para esse canal, mostrando para vocês como que a gente consegue criar ali um painel de referência, um moodboard, essa plataforma ela nos dá a capacidade de gerar outras imagens utilizando inteligência artificial não somente da Adobe Firefly, mas também do ChatGPT, da Gemini e de outras inteligências. Isso facilita muito o nosso processo para que a gente não precise acessar de forma individual a plataforma da Gemini ou a plataforma do ChatGPT, mas que a gente consiga fazer tudo em uma única plataforma, em um único painel, um único projeto, a gente consiga fazer essa variação, gerando imagens pelo ChatGPT, depois modificando essas imagens pela própria Gemini e entre outras inteligências artificiais. Para mim foi um grande acerto essa ferramenta e eu tenho certeza que quando sair da versão beta, que for para a versão definitiva, vai trazer um grande impacto no processo criativo. E deixa aí nos comentários, criativos, o que vocês acharam dessa ferramenta. E se esse vídeo te ajudou, mas só se ele te ajudou e te deixou por dentro de tudo que está acontecendo no universo do design, criativo, só peço uma coisa, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.